Boa noite a todos. Está vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que alegria podermos estar aqui reunidos hoje, sobre a luz desta casa espírita, que nos convida a refletir muito sobre as promessas eternas de Jesus, e que essa paz do Divino Mestre hoje nos una e purifica os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos propósitos essa noite, pela qual nós viemos todos aqui buscar. O tema da minha reflexão de hoje é sobre o nosso despertar espiritual, a qual está todos nós devidamente atrasados, eu acredito, porque quando a gente fala em despertar espiritual, nós vamos levando a nossa vida como se fosse uma coisa banal. Nos preocupamos com as coisas materiais, mas as coisas espirituais nós deixamos de lado. A epístola de Paulo, quando ele falou aos Efésios, ele nos convoca com palavras de grande impacto, quando ele disse: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Esse versículo, escrito há milênios, ele transcende o tempo e as culturas de todos os povos, dirigindo-se diretamente à nossa alma imortal, convidando a todos nós a uma profunda análise sobre a nossa existência, sobre o nosso propósito nesta vida. Ele é um convite direto em busca desse despertar espiritual que muitas vezes nós deixamos de lado, e a nossa transformação interior, que são pilares fundamentais para a nossa jornada evolutiva. E frequentemente chegando esse despertar da consciência espiritual, uma nova era, na qual as leis do Cristo vão prevalecer sobre todas as iniquidades do mundo material. Os tempos se aproximam, e a gente tem falado isso seguidamente aqui. Isto é iminente para todos nós esse nosso despertar de uma sociedade global mais justa e com mais compaixão. Quantas vezes nós já sentimos que a vida está dormindo dentro de nós? Rotinas, preocupações, sofrimentos. Nós parecemos andar num transe, como se nós vivêssemos no mundo por trás de um vidro embaçado. E por trás de tudo isso há um espírito imortal que nós esquecemos, com um processo de aprendizado e de regeneração da nossa vida. Isso tudo nos ajuda a compreender que toda essa transformação, ela é um processo natural
e necessário, que foi orientado pelas leis naturais que regem esse nosso universo. E toda a evolução dos espíritos aos quais nós fazemos parte. E esse despertar espiritual, ele é um momento em que esse espírito, ele começa a acordar para a realidade da sua verdadeira natureza e da sua missão aqui neste planeta Terra. O espírito como uma inteligência individualizada da própria criação de Deus. Isto é, um ser pensante ao qual nós somos, livre e imortal, que vai atravessar múltiplas existências, a quais nós já passamos. Para que nós possamos nos purificar e nos elevarmos como espírito. Então esse despertar, ele não é um golpe de sorte. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. Mas ele é o primeiro passo consciente na nossa reforma íntima. A doutrina espírita fala incessantemente da nossa reforma íntima. Enquanto nós não fizermos uma reforma íntima, nós não vamos progredir. E o que é esse despertar espiritual? Despertar num sentido espiritual é sair do estado desse nosso torpor moral e mental para nós reconhecermos a existência de uma vida anterior, superior a essa vida material que estamos vivendo hoje. Isso significa perceber que nós somos espíritos que encarnam em corpos humanos e não apenas em corpos que têm alma. Assumir uma responsabilidade por nossos pensamentos, por nossos sentimentos, por nossas ações, entendendo que o sofrimento e as nossas alegrias aqui, elas são frutos de causas morais. Ou seja, da tão falada lei da causa e efeito. Sentir dentro de cada um impulso para nós sermos melhor hoje, agora, do que nós fomos ontem. Ainda que com falhas e com recaídas que nós tenhamos diariamente. Ou seja, esse nosso despertar espiritual, ele não é necessariamente um flash místico, mas um processo de clareza crescente. Cada dia crescendo um pouquinho mais. Por que eu estou aqui? O que realmente importa para cada um de nós? Essas perguntas já são sinais que nós fizemos de um espírito que já começa a se mexer na consciência. Diferença entre um sono moral e despertar. Muitos falam de um sono de indiferença. É o estado em que a pessoa vive focada
apenas em ganhar, apenas em possuir, apenas em competir, apenas em gabar-se, apenas em julgar. Porque a vida, ela se torna reduzida a um punhado de prazeres, a um punhado de distrações. As leis de Deus, a caridade, que muitas vezes nós falamos caridade no sentido espiritual, o estudo, a reforma íntima, tudo isso são vistos como opcional ou como outra coisa qualquer. E quando o espírito ele desperta para essa lógica, ele vai começar a vacilar. E a pessoa percebe que o dinheiro, que o status, que a aparência, elas não resolvem a dor, tanto da saudade, tanto como uma perda, tanto como uma culpa. Que o verdadeiro bem-estar vem de estar em paz consigo e com o próximo. Isso que nós chamamos de despertar da consciência espiritual. Não é apenas nós conhecermos as leis divinas, mas nós assumirmos isso como uma regra de vida. Ter uma oração sincera, aos poucos estudarmos os princípios evangélicos do Cristo, praticando a caridade como uma forma espiritual, como eu citei antes, sem ostentação. A caridade, ela não precisa que nós tenhamos que chamar um fotógrafo para tirar uma foto nossa fazendo caridade. Como diz o Sandro, isso é negócio, não é caridade. Sentir sinais de que o espírito ele está despertando. E o que acompanha esse despertar genuíno? Não basta nós dizermos, sou espiritualizado. É preciso nós observarmos o fruto de tudo isso. Fazermos um questionamento profundo sobre o sentido da nossa vida. Porque a pessoa começa a buscar respostas além de fazer dinheiro, além de dar certo na sua carreira. Porque ele interessa-se por temas como evolução moral, lei de causa e efeito, ou seja, tudo que eu fizer vai retornar para mim. Essa é a lei da vida. Não vamos fugir disso. Uma sensibilidade afetiva aumentada. Nós choramos com a dor alheia. Vamos nos afligir com a injustiça que é
Sentir que não podemos ficar indiferente diante de um sofrimento do nosso irmão. Afastar esses hábitos que nos prejudicam, esse falso moralismo e esse ódio que começa a incomodar. Porque a pessoa que tem ódio e dor no seu coração vai causar efeito, vai incomodar. Nós não precisamos viver duplamente, ou seja, rezar em público e agir com um egoísmo privado sobre tudo isso. Porque o Evangelho, essa passagem do Cristo por todos nós, como espíritos, como oração, como estudo, como uma mediunidade esclarecida, que todos nós somos médiuns. Nós precisamos ter consciência disso. Porque uma pessoa que tem sangue nas veias, ela tem mediunidade. Torna-se isso fontes de equilíbrio e de paz para todos nós. É esse despertar espiritual que a gente fala. Cada um pode fazer. Está na hora, nós estamos atrasados. O mundo está caminhando, ele não está parado. Nós precisamos caminhar junto. Nós temos que ter essa responsabilidade moral. Não se julgar melhor que os outros, mas reconhecer que cada pensamento, cada palavra, cada atitude, ela vai ter um peso na própria evolução. O cuidado, porém, que o Espiritismo ou a doutrina espírita ela recomenda. Não confundir despertar com orgulho espiritual. Ou seja, já viu os planos superiores. Critério fácil com todos aqueles adormecidos. Vaidade de um médium iluminado. Como se fosse o melhor com qualquer um. Porque o verdadeiro despertar que o Cristo nos ensinou, ele produz humildade. Ele produz caridade e serviço. E não exibição. Nós devemos ver esse despertar como parte de uma trajetória evolutiva que ele vai desenrolar em várias vidas, as quais todos nós já tivemos. Não pense que nós somos marinheiros aqui de primeira viagem. Quem pensar assim está enganado. Porque nem todos os espíritos, eles vão despertar ao mesmo tempo. Alguns vão caminhar lentamente. Outros, por provas mais fortes, que recebem, vamos dizer assim, um choque de realidade, que acelera esse processo. Muitos de nós já passamos por isso. E esse processo se resume em 3 etapas. Que é percepção e interesse. Ou seja, algo acontece. Um combate, uma perda, um encontro.
Esse coração vibra com uma dimensão diferente da vida. É aquele chamado interno. Acorda, você não está aqui para viver dormindo. Então a pessoa começa a ler o Evangelho do Cristo pensa, o que Deus quer de mim? Como eu posso aplicar esse amor fraterno no meu dia a dia? Então essa oração, ela deixa de ser apenas aquilo que nós pedimos e passa a ser um diálogo com Deus, uma revisão de conduta de mim com Ele. Aquela frase, fora da caridade não há salvação, é a prática do bem, que é a prova concreta de que o espírito ele está precisando de mudança. E isso vai incluir nós ajudarmos discretamente, perdoar as pessoas que nos feriram, uma das coisas mais difíceis que existe, a mais difícil, talvez não, para não citar, quase impossível. Acho que não temos ainda capacidade tão iluminada para isso. Corrigir o nosso mau hábito, buscar nosso crescimento moral, mais do que a nossa vantagem pessoal. Nesse ponto, o espírito ele deixa de ser apenas interessado em espiritismo e passa a ser um discípulo consciente do Evangelho, do Cristo caminhando entre provas e expiações, com a firme esperança na nossa regeneração, a qual nós estamos hoje no mundo tentando nos regenerarmos. Porque o caminho do despertar, ele não é linear. Tirem isso da cabeça. Há tropeços, há dúvidas, há tentações cada dia nos tentando. A falta de apoio no ambiente que nós estamos. Muitas vezes a família, os amigos não compreendem. Você está mudando demais. Ficou fanático. Devemos não provocar conflitos desnecessários. Mostrar algum exemplo sem impor nada. Porque nenhum de nós é melhor que o outro. A minha maneira de pensar, eu não posso achar que o outro está errado. Será que você não está errado, Sérgio? 99% deve estar. Será que isso tudo é verdade? O Espiritismo, ele não pede fé cega, mas fé racional, alimentada por aquilo que nós entendemos como
conhecimento, estudar. Nós vamos chegar a isso, que o Espiritismo não prega fé cega. O próprio Kardec mesmo disse, é preciso estudar, é preciso refletir e é preciso verificar. Porque o despertar ativado, eles têm sensibilidades muito sutis. E espíritos inferiores podem tentar criar confusão, como sempre fazem, nos levando a outro lado. O que nós devemos fazer? Quais são os recursos espíritas para isso? O que todo mundo está fazendo aqui hoje? Frequentando uma casa espírita, procurando resolver o seu problema. Vim tomar um passe. Ter um esclarecimento de alguma dúvida que tenha. A pessoa muitas vezes pode achar que não haja progresso ou que o mundo parece cada vez mais sombrio. Cada vez que acordamos, há uma maneira diferente de encararmos. E o remédio é nós lembrarmos que a nossa evolução, ela é gradual. Ela é como um jardim que leva tempo para florescer. Depois de tudo isso, resta uma pergunta. O que fazer agora? Isso nos convida não a um despertar apenas de teoria, mas a um despertar em ação. Porque teoria, qualquer um pode falar. Podemos aplicar isso em 3 medidas muito simples, que cabem em qualquer rotina de nossa vida, de cada um de nós. Acordar um pouco mais cedo e agradecer. Porque no momento que você acordou, mais um dia que Deus lhe deu na vida para você corrigir alguma coisa. Fazer uma oração com sinceridade, não com palavras repetitivas. Pensar em como será nosso dia no plano moral. Aquele contato com irmãos nossos que caminham no mesmo ideal nos fortalece, nos corrige de alguma coisa, nos orienta em alguma coisa. Praticar uma caridade específica. Hoje eu vou ajudar alguém. É só nós sairmos da nossa casa, como diz o Sandro, milhares de oportunidades para nós fazermos a caridade vai nos aparecer de passo em passo. Se nós não fizermos,
cara que está atrás de mim vai fazer. E eu perdi essa oportunidade. Não aquela caridade de dinheiro. Caridade espiritual. Temos muitas pessoas que queriam apenas conversar. Nós ouvimos seguido aqui dentro. Quando vem aqueles moradores de rua aqui, no princípio, nós sempre imaginávamos. Eles vêm, claro, por causa da comida que a gente dá. Em primeiro lugar, não tem o que comer. Não tem onde dormir. Uma coberta. Mas depois de um tempo a gente começa a conhecer e eles começam a frequentar. E daí a gente pergunta, você frequenta tanto tempo a casa, 10 anos já? Por quê? Porque é o único lugar que alguém me ouve. É o único lugar em que eu posso conversar. Isso é ajudar alguém sem esperar retorno. Perdoar uma mágoa antiga, que nem disse, coisa mais difícil do mundo. Tudo isso vai nos ensinar que esse despertar espiritual, ele não é algo para pouco. É para os escolhidos. É um direito e um dever de toda criatura humana. Pois o objetivo final não é apenas sentir algo, mas tornar-se mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo, mais próximo de si mesmo. Porque se você não se amar, como é que você vai ajudar o próximo? Se você não tem amor por você, você não vai conseguir passar amor para o próximo. Muito através do amor e da caridade. Então vamos pedir a Jesus que acelere esse nosso despertar do próprio Espírito, iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração e fortalecendo essa vontade de servir. Como Cristo disse, nós viemos aqui para servir. Que Cristo nos abençoe. Que os benfeitores espirituais que estão conosco hoje nessa noite nos ampare. É a única coisa que podemos pedir. E que nunca durmamos na indiferença, mas sempre avançamos na confiança nessa grande jornada da nossa evolução. Que possamos levar isso para os nossos lares, que possamos dar um pouquinho disso ao nosso irmão que não pôde estar aqui hoje. E que Deus nos abençoe a todos nós. Que assim seja.